Gênesis, capítulo 5, versículo 21, vamos falar do homem que andava com Deus. Após a queda, apareceu Enoque, que andava com Deus. 5:21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos. E aí gerou mais filhos e filhas. E todos os anos de Enoque somaram-se 365 anos de vida. Enoque viveu 365 anos. Além de Metusalém, ele teve mais filhos e mais filhas. A Bíblia não diz quantos. Então, família não é empecilho para andar com Deus. E o Enoque era um homem comum. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar não sei do que, dos meus parentes não sei do que, minha mãe. Não é empecilho. Muito se fala do primeiro amor, né, pastor Ismael, que é só aquela energia ali, aquela euforia e logo passa. E volte ao primeiro amor. A gente não vê isso aqui com Enoque, não. Depois que gerou Metusalém, o primeiro filho, depois que ele teve Metusalém no casamento, com 65 anos, ele andou com Deus mais 300 anos. Aonde que entra o primeiro amor aqui? 300 anos. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar em certas situações, porque só depende da gente essa comunhão. A gente buscar Deus. A nossa fé vai além de um culto, nem esse aqui de domingo, de 2 horas. Vai além da Santa Ceia, além da oração antes da refeição, antes de dormir. A nossa fé vai além disso. Temos que buscar comunhão com Deus. O homem que andava com Deus, e andou Enoque. Essa palavra andou aparece só 2 vezes na Bíblia e no Antigo Testamento. Aqui na passagem de Enoque e Noé. E Noé também andou com Deus. E depois a gente ouve o homem segundo o coração de Deus e tal, mas andou é só nessa situação aqui. Agora, como que a gente pode fazer para caminhar com Deus? A gente tem que lembrar o que foi falado lá no começo, em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E colocou no homem atributos comunicáveis. Então Deus é pessoal. Ele é um Deus vivo. Ele tem emoções, ele tem vontade. A oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Ó, Deus tem vontade. Ele é pessoal. E ele colocou isso no ser humano. O ser humano também é pessoa, porque tem sentimentos, tem vontades. Deus não fez isso por um acaso. Ele fez porque Ele quer ter comunhão com a gente, com todos nós, com seus filhos. E agora somos filhos em Cristo Jesus. Então, atributos comunicáveis. Como que a gente alcança isso? Através do zelo. Zelo pela palavra de Deus. É uma das situações. A gente pode começar por aqui. João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras. Vou lá. João, capítulo 9, versículo
5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ó, que tremendo! Deus está aqui, ó. Aleluia! A palavra, a Escritura está aqui. Deus está aqui, ó. Nessas linhas aqui, aqui tem a impressão digital de Deus. Aqui tem os passos de Deus. Aqui tem a vontade de Deus para minha e para sua vida. Aleluia! Deus se revela ao ser humano através da palavra dele. Examinai as Escrituras, cuidar com zelo da palavra de Deus. Vamos falar de mais uma situação, oração. Mas de novo isso, irmão Alexandre. A gente ora o tempo todo, né, irmão Ronaldo? A gente tem orado bastante, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mas, amados, infelizmente, a nossa oração é por uma só direção: petições, petições. Cura, abre porta, entra com provisão, Senhor. Somos filhos pidões. A gente começa a orar e já começa a pedir. Deus não disse que não pode pedir. A gente pode pedir sim. Apresente diante de Deus as vossas petições. Mas é a outra parte da comunhão, da adoração, da exaltação ao nome do nosso Senhor, dos agradecimentos. Porque durante o pedido, a gente começa a abrir a boca de sono, começa a ficar cansado, já tá bom. Amém, Senhor, muito obrigado. Que assim seja feita a vossa vontade. É isso. E tem mais um problema aí. Só uma via. Só a gente fala. Não dá nem tempo de Deus responder. A gente não espera. A gente acaba de pedir, levanta e sai. Ou vai dormir. Quem ora antes de deitar, né? Tem muita gente que nem ora para dormir. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Se Enoque andou com Deus, você consegue ter ideia do que é isso? Andar com Deus. Orar, buscar, cavar bem fundo, e bem lá no íntimo de Deus. Tanto é, amados, que o Enoque ele não experimentou a morte. Deus arrebatou Enoque para ele. Deus levou Enoque para ele, sem morrer. Porque Enoque andou com Deus. E nós? Estamos caminhando com Deus? Ou Deus é só um amuleto? Tá tudo bem, mas na hora da peleja, joelho no chão, petição. Glória a Deus. Tem que pôr o joelho no chão? Sim. Mas não só para pedir. Aleluia. Amados, esse momento de oração é muito mais do que a gente apresentar nossos problemas, dificuldades, nossas necessidades. O que a gente tem que entender? Que lá atrás, quando houve o pecado, quando o homem caiu, a queda do homem, houve a separação. E o véu, que é dito muito aqui, de cima a baixo, um véu foi colocado entre o homem e Deus. Poucos acessavam ali o Santíssimo. Olha só, divisão mesmo. Diz a Bíblia que o véu era tão forte, tão espesso, grosso, tão firme, que uma carroça com um boi para lá, outra carroça com um boi para cá, amarrado no véu,
e os dois bois puxando, não rasgava esse véu. Porque não é para ter acesso ao Santíssimo. Isso naquela época. E as pessoas queriam essa comunhão. Tanto é que os sacerdotes na época faziam sacrifícios, iam até o Santo dos Santos, recebiam de Deus e passavam para o povo. Porque o povo queria saber o que Deus tinha para eles. Qual era a vontade de Deus para eles. O povo queria, mesmo eles não tendo contato direto com Deus, eles queriam saber da vontade de Deus na vida deles. Olha só, hoje, porque a expiação perfeita foi feita por Cristo. A expiação começou no Jardim do Éden, se cumpriu em Jesus. E o véu se rasgou de alto a baixo. Agora, todos, rico, pobre, não importa. Todos têm acesso a Deus. Ainda é o Santo do Santo, Santíssimo, ainda é. Mas hoje é permitido o acesso em nome de Jesus. O que a gente tem que entender? Que esse momento que Jesus nos proporcionou, que é o acesso a Deus, é um momento de audiência com o Pai. O nosso Deus, vamos imaginar, nosso Deus sentado no trono, a porta se abre e a gente entra para ter audiência com o nosso Pai. Hoje a gente pode. Como? Lá no seu quarto. A partir do momento que você está lá no seu secreto, você já está em audiência com o Todo-Poderoso. O homem que andou com Deus. Salmos 145, 18. Por que eu estou enfatizando tanta oração? Olha só o que diz nesses salmos aqui, ó, 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade, de coração. Perto está o Senhor de quem tem invocado a Deus só na peleja? Se for só na peleja, não está andando com Deus. Porque peleja, Jesus já deixou claro, no mundo tereis aflições. Então, não é novidade para o crente. O crente vai passar por situações. Agora, o que a gente se engana é em achar que quando nós estamos aqui em comunhão entre irmãos, a presença de Deus, nada vai acontecer com a gente. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nossa situação aqui, nós somos filhos. Permissão de Deus para o nosso crescimento. O foco é o céu. Nada vai acontecer aqui se o foco não for o céu. Se você estiver passando por alguma situação difícil, bastante difícil, pode ter certeza, está sendo preparado para onde? Para o céu. Aleluia. Tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Todos vocês têm que levar essa passagem no dia a dia. Tem de bom ânimo, né, o irmão Ederaldo, pastor amado? Tem de bom ânimo. O que a gente pode falar ainda de Enoque? Enoque não viveu numa época fácil. Ele viveu em meio de incrédulos.
Haviam 500 anos que Deus não se manifestava, e através de Enoque Deus foi glorificado. Qual é a diferença de Enoque naquela época? Comunhão com Deus. Hoje temos situação difícil, podemos também fazer a diferença. Olha só que título mais tremendo. Irmão Igor, o homem que caminha com Deus, que anda com Deus. As irmãs que caminham com Deus. Aleluia. É caminhar com Deus. Aleluia. É ter comunhão com Ele. O que você quer? Quer ser arrebatado? O irmão Ronaldo esses dias falou que estava doido para ser arrebatado logo, né, irmão? Aí, pastor. Então, para isso eu preciso caminhar com Deus, andar mesmo com Deus. E buscar Ele em primeiro lugar. Quem sabe a gente não experimenta a morte, né? Porque Ele é o mesmo Deus. Deus de Enoque é o mesmo Deus de hoje. Se Ele arrebatou Enoque, pode arrebatar nós também. Aleluia. Para Deus não existe impossível. Ele é um Deus atemporal. Amados, o caminhar com Deus não é fácil. Eu não estou pregando aqui facilidade para ninguém, não. Não é fácil, eu estou falando até para mim também. Porque a gente tem que renunciar a coisas. Tem que... nem sei se eu posso falar aqui, mas... engolir alguns sapos no dia a dia para poder conviver com as pessoas. Porque Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a gente tem que conviver. E é difícil. É difícil. Eu tenho passado situações e mais situações por conta da nossa fé, irmãos. O mundo não aceita Jesus. O mundo não aceita Jesus. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. Mas nós temos que pregar. E por quê? Porque naquele dia que já está próximo, ninguém vai ter condições de falar que não sabia. Ah, ninguém me falou, eu não sabia que era assim, Senhor. Quando essa pessoa fala isso, ela está condenada, porque ela está mentindo. No céu não entra mentiroso. Então, por isso que a nossa missão como cristão é pregar. Ah, mas ninguém quer saber. Não importa. Devemos buscar e prosseguir em buscar nosso Senhor Jesus. Aleluia. Só assim nós teremos condições para o ID. Que a guerra está lá fora. A batalha é lá fora. Aqui dentro estamos tendo comunhão. Estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Deus está cuidando de cada detalhe. Mas o que Ele pede aqui para nós nessa noite é que nós busquemos Ele. É isso que Ele quer da gente essa noite. Está buscando? Busque mais lá no fundo. Está muito superficial. Vamos buscar mais no fundo. O que está impedindo a busca? Prazeres do mundo? Ah, foi pregado aqui nesse púlpito, até pelo irmão Ronaldo mesmo, a respeito da intimidade. A passagem, Jesus visita Marta e Maria. Jesus estava na casa da Marta, as duas eram irmãs, a Marta e a Maria. Presta atenção, ele estava lá. Mas a Marta não estava aproveitando aquele momento. Poderia ser um momento de intimidade com Deus.
Mas a Maria, sim, a irmã da Marta, ela estava aos pés de Jesus. É o mais alto que a gente pode chegar, aos pés de nosso Senhor. Se a gente conseguir, já está ótimo. Se a gente conseguir alcançar o pé dele, já está ótimo. Aleluia. Glória. Então, o que Ele quer para a nossa vida é que nós caminhemos com Ele, que Ele cuida de todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ainda está fácil buscar Deus. Ainda está fácil, mas vai ficar difícil. Peça força para Deus, já que nós somos pidões. Deus sabe disso. Aleluia. Peça força. Sabe por quê? Porque a perseguição virá. Glória. E nós temos que estar preparados. Quem estiver em Cristo vai passar por toda a situação. Quem estiver sem Cristo não vai suportar.